Estamos dando início a mais uma live da Escola de Botânica aqui no Instagram. Se você está vendo esse vídeo através do YouTube, provavelmente você não vai ter acesso aos comentários. A gente vai trocar uma ideia hoje ali sobre como que os frutos se formam nas plantas. E então às vezes eu interajo com a tela e no YouTube não vão aparecer os comentários, as pessoas. Boa noite, bem-vindas e bem-vindos à Escola de Botânica em Casa. Mudamos um pouco o nosso sistema, né, nessas últimas semanas. Essa é a nossa quinta semana juntos e olha que interessante, né? Quanta gente tem nos procurado ao longo desses dias e semanas, trocando tanta informação, mandando tanta coisa pra gente. Seja bem-vinda e bem-vindo quem chegou. Boa noite, boa noite. Todo mundo chegando. A gente sempre costuma dar um tempinho ali para dar início. Vocês me escutam bem? Dá para ouvir direitinho? Dá para ver direito? Vocês estão aqui toda semana, é isso? Tem gente aqui que está toda semana. Que legal, gente. Vocês também têm alegrado as minhas noites, afinal de contas estamos todos, né, tentando manter ali o controle dentro das nossas casas. Espero que todo mundo esteja principalmente bem de saúde ali. E, bom, hoje a gente tem um assunto muito importante para falar, mas muito importante. Eu já vou contar para vocês o porquê. Tô vendo que tem um monte de gente conhecida, fiquem aí à vontade. Como vocês sabem, a gente eu vou apresentar algumas coisas. Hoje eu vou tentar deixar um tempo maior ali no final para a gente conversar um pouco. Bom, o que acontece, pessoal? A gente vai falar sobre flores e sobre frutos, né? Vocês viram lá que o tema do nosso encontro é da flor ao fruto. Quem está chegando pela primeira vez, a gente tem feito esses encontros aqui já há 5 semanas. Durante todo o mês de abril de 2020, a gente se encontrou às quintas à noite. Continuaremos, tá? Continuaremos nos nossos encontros aqui, independente do que aconteça. E o objetivo é compartilhar um pouco de informação, mas principalmente gerar reflexão, porque eu acho que esse é um dos caminhos que a botânica possibilita como lugar para pensar ou como assunto para a gente conversar, refletir sobre diversos assuntos, mas principalmente sobre plantas, né? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Anderson. Bem-vindas aí e bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez. Para quem já não está chegando pela primeira vez, vocês já sabem como que a gente vai fazer. Então, a gente tem aí 1 hora para falar sobre um dos processos que particularmente mais me encantam, não só no universo da botânica, mas depois que eu descobri isso, que faz muito tempo já, foi na infância, mas isso ficou um pouco mais forte no começo, né, da graduação, principalmente, quando eu fui entender tecnicamente o que era isso. Eu vou tentar hoje compartilhar de uma maneira, claro, sintética, como sempre, algumas dessas minhas surpresas, o porquê que eu me encantei tanto pelas plantas e decidi aí há tempos atrás até trabalhar com isso. Bom, o processo que eu vou apresentar aqui é o maior encantamento que eu tive, eu acho, que dentro do universo da botânica. E uma das coisas que mais me surpreendeu foi quando, no momento que eu me tornei adulto e no momento que eu me tornei professor, fui falar disso com adultos e tive essa informação de que os adultos não sabiam sobre esse processo, não tinham mais memória, não lembravam da escola o que tinham aprendido sobre isso. Então, isso mudou muito a minha percepção sobre, inclusive, o que é a formação dos frutos e o porquê que ficou essa lacuna na vida de tantas pessoas lá no passado. Bom, aproveitando já que tem um pouco de gente por aqui, quero aproveitar antes da gente falar desse tema para agradecer todo mundo que participou da nossa aula inaugural do curso de cultivo de plantas em casas e apartamentos. Então, para quem não sabe, a gente lançou essa semana a nossa plataforma de cursos online. A gente está bem contente com isso. Era um plano muito antigo de tentar levar todos os nossos cursos para o modelo online também. O objetivo, claro, é atingir quem não pode chegar até a Escola de Botânica. A gente tem sede em São Paulo e a gente sabe que tem gente no mundo inteiro interessada por esse tema.
mais amplo, né? E a ideia foi aproximar as pessoas da possibilidade de se aprofundar nos assuntos que a gente trata no nosso dia a dia. O que a gente tem aqui é sempre um pouquinho do que a gente tem abordado nas nossas aulas presenciais. A gente preza muito pelos encontros ao vivo, pela troca que existe de experiências, de emoção, de contato, mas não tinha nenhum momento melhor para a gente fazer esse lançamento, a não ser nesse momento em que a gente está na quarentena e todo mundo se cuidando aí, não tendo a possibilidade de ter os encontros presenciais. Então, quero fazer um pedido para vocês que estão aqui, para quem assistir esse vídeo depois também. Como vocês sabem, uma pandemia como a que a gente vive traz efeitos colaterais ali em vários âmbitos para muita gente. Então, não sei se vocês sabem, mas a Escola de Botânica não é uma instituição pública, nós somos uma empresa pequena e como todas as pequenas empresas desse país, a gente está sofrendo também as consequências da pandemia. A gente tá firme e forte ali, nossa equipe está trabalhando arduamente para a gente manter todas as nossas atividades na rotina que a gente sempre manteve, por enquanto agora só no online, depois a gente volta com o presencial assim que for possível. Mas o meu pedido é, se vocês puderem nos ajudar com a divulgação das nossas postagens, com a divulgação dos nossos cursos online, isso tem um grande valor para a gente nesse momento, né, nesse momento histórico, manter uma empresa ativa diante de tudo que está acontecendo no mundo, né? Para a gente também é um desafio e claro, a gente não vai parar de jeito nenhum, mas todo reforço que a gente tem é valioso num momento como esse, tá? Então eu conto aí quem curte as nossas postagens, puder marcar lá @Escola de Botânica, indicar para as pessoas, é de grande valor nesse momento. Então vamos começar? E aí, como sempre, vou só falar de novo, bem-vindo e bem-vindo quem chegou pela primeira vez. Eu costumo fazer o seguinte, para a gente ter um diálogo, eu também conseguir ter foco, vocês também, eu desabilito os comentários por um período curto ali, depois a gente volta a se falar por aqui no Instagram. Bom, eu vou desabilitar, eu peço licença para vocês para tirar esses comentários por um instante. Vocês podem ir mandando perguntas, não sei se vocês sabem que tem um botãozinho aí embaixo, que vocês conseguem mandar, onde tem uma interrogação. Vocês conseguem clicar ali, digitar uma pergunta, ela vai chegando, a gente consegue ver tudo ali mais adiante. Bom, falar de flor é uma coisa que surpreende muita gente, né? E é muito curioso que eu já trato desse assunto há muito tempo e eu nunca tive... Costumo falar que as flores elas comovem até o maior brutamonte da história do planeta Terra, né? E é impressionante porque aqui em São Paulo a gente tem o maior entreposto de comercialização de flores da América Latina. Então a gente tem lá o Ceasa e Ceagesp. E a gente vai com uma certa frequência lá por conta das aulas, a gente vai pegar material para as aulas e tudo mais. E é muito curioso porque eu observo muito como que as pessoas reagem em relação àquela overdose de flores, né? Porque é um lugar que você caminha e tem flor de tudo que é lugar do mundo, uma atrás da outra e é impressionante, é só espasmos que a gente ouve. As pessoas vão dando gritos. E é muito curioso isso, porque até aquela pessoa que tem o estereótipo do maior machão do mundo, né? Você nota ali que existe legal isso aí. Pode não falar com fofurices talvez, mas não é necessário. Mas existe uma manifestação de fato que as pessoas reverberam ou demonstram quando se deparam diante de uma flor. Tem um propósito, esse propósito não é só nos encantar pelo que elas oferecem ali, pela beleza, mas tem um propósito biológico dentro disso. Elas fazem isso de propósito, com uma intenção biológica, eu vou dizer assim, que nos favorece muito em conviver com elas. Vocês já devem ter percebido que as flores estão presentes geralmente quando a gente quer demonstrar carinho por alguém. É raro ver alguém batendo uma outra pessoa ali com uma flor, né? A gente tem as flores presentes principalmente nos rituais e dentro das demonstrações de carinho que a gente oferece entre seres humanos. Isso é muito curioso quando a gente vai analisar esse lugar que as flores tomaram dentro da nossa história como humanidade e o quanto que a gente também se atraiu por elas, né? Mesmo sem necessariamente entendê-las tão a fundo. Hoje a gente não vai a fundo, mas a gente vai tentar esclarecer alguns aspectos desse evento biológico que é a formação dos frutos. Já adianto aqui que a gente tem 2 livros que vão nos ajudar para quem tiver interesse em expandir esse conhecimento, aprender mais sobre esse tema.
A gente já falou disso em outros momentos também, mas a gente tem o livro Introdução à Botânica. Vocês vão encontrar ele com facilidade lá na Taxon. Taxon BR no Instagram, vocês acham, tá? TAXONBR, que é a Taxon Brasil. E outro livro que vai ajudar vocês nesse processo também de se aventurar a entender mais desse assunto é esse aqui, ó, o Botânica Organografia. Vocês podem dar um print na tela, eu vou voltar no outro que aí vocês conseguem ver. Botânica Organografia é um livro publicado pela Universidade Federal de Viçosa, está à venda no site da editora da Universidade Federal de Viçosa e esse aqui no site da Taxon Brasil, tá? Introdução à Botânica e Morfologia. Então ele tem mais informação sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E aí eu tomei a liberdade de pegar uma imagem do livro Introdução à Botânica, esse que está aí na tela, que é essa aqui, para a gente começar essa história. Então, apesar de eu estar em cima, não consigo me deslocar ali, depois eu vacilei um pouquinho, depois que eu tinha visto, né, na hora de construir essa imagem, alterei um pouquinho para a gente tentar relembrar algumas coisas que acontece, que a gente aprende lá na adolescência, quando a gente está no ensino médio, principalmente. O que é uma flor? Então, na verdade, deixa eu mostrar uma outra flor mais conhecida aí para vocês, aí fica mais fácil de identificar. A clássica rosa, né, que há 5.000 anos é cultivada, já tem aí uma forma bem diferente de como ela era originalmente, vamos dizer assim, né, no ambiente natural, na natureza. Ela hoje tem muito mais pétalas do que tinha no passado, mas o que eu quero mostrar são essas duas setas ali que eu puxei de propósito para a gente lembrar de alguns nomes. Os nomes não são necessários a gente decorar nesse sentido, mas eles vão nos ajudar a gente entender essa história que eu vou tentar conduzir por aqui. Pétala, a parte vermelha no caso dessa rosa. Sépala, aquelas folhinhas que ficam embaixo das pétalas. Então talvez vocês já tenham se deparado com essa estrutura, né? As folhas estão logo abaixo, vocês estão vendo ali as estruturas que popularmente a gente chama de espinhos. Num outro momento a gente abrange mais essa coisa do espinho para ver que o nome não é bem esse para as rosas, aí só deixando vocês curiosos e curiosas, tá? Mas a gente tem aí duas estruturas importantes da flor, o que está na seta, pétala e sépala. Pétala e sépala desempenham um papel fundamental num processo reprodutivo das plantas. E a gente volta para entender uma coisa. Vocês já pararam para analisar que seres vivos se reproduzem, né, a grande maioria de forma sexuada. E isso significa que precisa ter cruzamento, precisa um indivíduo encontrar parte do organismo, pelo menos as células reprodutivas ali, do organismo de outro organismo, da mesma espécie. Bom, eu sempre começo essa história fazendo sempre de forma mais genérica comparativos com os humanos. Eu acho que não tem como a gente aprender sobre plantas sem achar essas analogias, esse lugar onde a gente consegue ver similaridade. A forma é tão distinta que é difícil ver similaridade, mas tem algumas coisas que ajudam a gente nesse processo de entendimento. Exemplo, vamos analisar um ser humano que nasceu, começa a se desenvolver criança, cresce, vai chegando até um momento que é a adolescência. Tá? Se eu perguntar para vocês o que é adolescência, vocês vão me dar uma série de respostas, que eu estou acostumado com essa pergunta e com essas respostas. Bom, para os pais a adolescência representa uma coisa, né? É uma fase triste ali, uma fase tensa muitas vezes. Nem sempre, né? Mas às vezes pode ser, dependendo da situação. Para um humano que está vivendo a adolescência, então para o adolescente, aquilo não necessariamente é a coisa mais fácil do mundo também de viver. Na prática, a gente tem um estigma dentro desse momento, né, que é o momento das transformações do corpo humano, onde nasce pelo no corpo, cresce o próprio corpo, a estrutura física muda, independente de ser meninos ou meninas, existem alterações drásticas ali, que são notáveis nas duas situações. Bom, tudo isso para a gente lembrar que um corpo humano ele cresce até um certo momento e chega aquele momento tem um marco ali, tem uma coisa que causa uma alteração drástica naquela forma física. E tem um propósito biológico dentro disso. A gente muda a forma do corpo de forma não proposital, mas simplesmente biológica, porque a gente está entrando num momento que é o momento da fertilidade. Nós estamos nos tornando, na adolescência, férteis. Pais e mães ficam desesperados nesse momento, né? Porque socialmente a gente impede que a fertilidade entre em ação naquele momento, mas biologicamente é possível. O que isso indica?
que uma menina, por exemplo, ela pode ter um filho a partir do momento que ela está fértil. E o menino também pode gerar um filho a partir do momento que está fértil. Tudo isso só para a gente lembrar o seguinte: a gente nasce, se desenvolve, cresce e se torna maduros biologicamente, né? E isso vai se transformando ao longo de uma linha do tempo. Mas o ponto importante dessa história é aquela fase da adolescência, onde a gente tem as transformações drásticas de humor, comportamento e principalmente físicas do corpo. O que acontece naquele momento no corpo humano de uma moça, por exemplo? A gente vai ter lá, dentro do ovário, uma estrutura física onde você tem células reprodutivas, o desenvolvimento e a maturação dos óvulos, que são os gametas. Eu não sei se vocês lembram das aulas de biologia, mas todas as células do nosso corpo têm quantos cromossomos? Vocês lembram? 23, 46? Na verdade, a gente tem 23 pares de cromossomos, né? O que é cromossomo? É a informação genética que está no interior das nossas células, dentro do núcleo. Quando a gente olha esse dado, por que nós temos 23 pares? Por que os biólogos falam isso, os geneticistas falam isso? Tem 23 pares de cromossomos. Não é mais fácil falar, tem 46, né? No fim das contas são 46, mas quando a gente vai analisar, a gente trata disso em pares porque para lembrar que 23 vieram do seu pai e 23 vieram da sua mãe. É a fusão desse número cromossômico, 23 mais 23, que no momento da fecundação humana, quando se juntam, formam o chamado zigoto. Vamos lembrar essa história. Quem não sabe direito como funciona o processo de fecundação humana, procura lá no YouTube. Mas se a gente der uma vasta caminhada nessa história, a gente vai lembrar o seguinte. Um espermatozoide ele precisa encontrar um óvulo. O caminho ele vai acontecer, vocês já sabem como é que funciona. O espermatozoide, no momento que encontra um óvulo, ele promove o que é chamado, o evento desse encontro é a chamada fecundação. O espermatozoide ele perfura a parede do óvulo, que é uma célula globosa, e entra lá. Então ele vai se fundir no óvulo. As duas células se transformam em uma. Essa fusão resulta no que a gente chama de zigoto. Tá? Os nomes vão aparecendo, não se preocupe em decorar, porque como eu disse, não é o mais importante. Mas para a gente lembrando de partes dessa história. O zigoto é a primeira célula do humano, ou do animal, né? Ou até mesmo da planta, a gente denomina da mesma forma. A fusão entre um gameta, que é uma célula reprodutiva, por exemplo, masculina, espermatozoide, e um óvulo, uma célula feminina reprodutiva. Fundiu, formou o zigoto. Bom, essa história é só para lembrar, ou relembrar, um pedaço do que a gente aprendeu em algum momento da vida escolar, se é que vocês lembraram ou aprenderam isso. Mas a parte importante é a gente enfatizar o seguinte. Da fusão desses dois organismos, né, do masculino com espermatozoide e o feminino com óvulo, nasce um novo ser vivo, né, um ser humaninho ali, que vai começar a se desenvolver dentro do útero da mãe. Então ele vai fundir lá dentro e vai formar esse ser humano lá dentro. Tem um período de gestação, que nos seres humanos dura 9 meses em média, tá? Essa gestação vai fazer o quê? Vai trazer ao mundo um novo indivíduo. Tudo bem até aí? Ótimo. Imagino que vocês tenham lembrado dessa parte da história. Agora vamos analisar as plantas. E aí a gente consegue entender o porquê que eu estou falando desse assunto. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem muita similaridade nesse processo. E que chega a ser impressionante, eu diria até emocionante, quando a gente começa a observar o que acontece numa planta como... Vou voltar na rosa. Por que uma planta gera flor? Falando de uma maneira bem sintética, flor é o órgão reprodutivo de uma planta que produz flor. Por que eu digo isso? Porque nem todas as plantas geram flores durante o seu processo de desenvolvimento. Vamos imaginar que você pega uma semente de limão, do limão que você comprou, que você pegou, que você colheu em algum lugar. Você pega aquela semente de limão, coloca na terra, germina, vai nascer uma árvore de limão, limoeiro. O limoeiro começa a se desenvolver, ele vai crescendo, 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 até que chega um momento em que ele vai ter lá a sua primeira floração, ou a primeira florada, né? O que indica isso? Aí vocês estão vendo a rosa, só para a gente lembrar que isso é uma flor. O que indica essa primeira florada para o limoeiro que foi crescendo a partir de uma semente? Fazendo uma analogia, o que a gente chama ali de puberdade, ou o que a gente vai chamar de adolescência.
Claro que a adolescência é um termo mais aplicado a questões comportamentais e não necessariamente biológicas. A gente vai chamar para a biologia esse momento de puberdade, tá? Que é o momento de transformações do corpo, principalmente. E aí quando a gente observa isso, o pé de limão cresce, se desenvolve e aí tem lá a primeira florada. Bom, o que significa de fato? Se tornou adolescente, olha lá, vai ter a primeira flor. Ótimo, vai produzir a primeira flor. Aí, quem aqui já cultivou plantas e principalmente árvores deve ter notado que nem sempre a segunda florada ou floração vem um ano depois, por exemplo. Ela vem às vezes de certa forma irregular. Ela pode vir 6 meses depois, pode vir um ano depois, 2 anos depois, né? Aí a gente vai lembrar que também mulheres que estão assistindo essa conversa aqui, né? A segunda menstruação também não vem necessariamente 28 dias depois da primeira. Demora um pouquinho, depende do caso, nunca podemos generalizar nada, mas você tem um período para ativar e realmente entrar numa regularidade do chamado ciclo menstrual. Com as plantas acontece algo similar. Não generalizamos, porque às vezes a planta floresce e pronto, ela já entra lá no seu ciclo natural, mas às vezes não. Existe aí uma certa similaridade dentro desse processo. Bom, planta produziu a sua flor, ou seja, ela está adolescente quando ela produz a flor pela primeira vez. Os cientistas devem querer me matar quando eu uso esses termos, tá? Mas é só para a gente entender um pouco melhor. Quando a gente fala dessa adolescência, lembrem, isso é só um comparativo de entendimento. Planta não tem adolescência, tá? Planta, a partir do momento que tem floração, ela já é um indivíduo adulto, ela já está pronta para se reproduzir dali para frente por um período, aí depende da espécie, né? Tem algumas que vão continuar isso por longo tempo e outras vão fazer isso por um período curto de tempo. Porém, ela está apta a gerar uma nova forma de vida, a gerar um novo indivíduo a partir do próprio corpo. Esse processo ele é muito interessante, eu estou demorando um pouco nele para deixar claro o que vem depois, que é a gente entender a estrutura. Seres humanos nascem com seus órgãos de reprodução, a grande maioria, né? Então a gente vai ter lá o sistema reprodutivo masculino e feminino já embutido no corpo. Então a gente tem órgãos internos e tem órgãos, aliás, tem partes do órgão dessa estrutura que são internas e parte da estrutura que está mais externa. No caso das mulheres é interno, quase todo, né? A gente tem só a parte da estrutura do lado de fora. Bom, com as plantas não é bem assim. E aí eu estou falando especificamente de um grupo de plantas denominado angiospermas. São as plantas que produzem e que geram flores. Nem todas as plantas que estão no planeta Terra, habitando esse planeta hoje, têm flores. É o caso, por exemplo, das samambaias. Tá? Se a sua samambaia está com flor, é porque ela não é uma samambaia. Ela não tem lá essa capacidade biológica, porque o que as samambaias geram é uma outra estrutura de reprodução, não a flor. Outro grupo de plantas que não tem flor, a gente falou disso em outra live também. Os musgos, popularmente conhecidos como musgos, um grupo de plantas ali muito pequenininhas, né? Que não tem flor, tem outra estrutura de reprodução. Temos também os pinheiros, por exemplo, nome popular de representantes de um grande grupo conhecido como gimnospermas. As gimnospermas não produzem flor, elas produzem o que a gente conhece popularmente como pinha. O nome técnico disso é estróbilo. Bom, os nomes aí, a gente vai ver foto que aí fica mais fácil de entender essa história toda. E aí a gente olha para um esquema de uma flor, tá? Aí a gente tem basicamente a flor de um pimentão. Alguém já viu uma flor de pimentão? Vou até deixar ativo um pouco os comentários para a gente ver um pouco o que vocês têm a dizer sobre isso. Isso é flor de pimentão. Quando a gente olha aqui para o pimentão, o que vocês estão vendo ali? A gente tem basicamente, num grande número de flores, das plantas que produzem flor, que são as angiospermas, estruturas que a ciência denomina de masculinas e femininas. A gente precisa lembrar que os primeiros botânicos, né, as primeiras pessoas que estudaram a botânica e que criaram, inclusive, essas terminologias, eram médicos, um grande número deles, tiveram uma formação na medicina. E por isso a gente tem uma similaridade dos termos. É comum que você veja lá a flor, essa é a parte feminina, essa é a parte masculina, e muitas vezes os nomes até se confundem.
A gente precisa tomar cuidado só para não confundir, porque não é masculino de humano e feminino de humano. É uma maneira apenas da gente tentar entender ali o que é a estrutura de reprodução. Então, a diferença entre as plantas que têm flor dos humanos é que elas não nascem com seu órgão reprodutor. Elas precisam gerar esse órgão reprodutor no momento que vão se reproduzir. E a flor é este elemento importante desse processo, o órgão reprodutor das angiospermas. Quando a gente fala disso, tem uma coisa importante para a gente lembrar, que as flores elas são efêmeras. Isso significa que dura pouco. E existe uma naturalidade, que eu vejo já de forma natural, existe uma vontade dos seres humanos de tentar preservar as flores de todos os jeitos. Bom, é nadar contra a maré, literalmente, porque biologicamente falando, são estruturas efêmeras, elas duram pouco. E claro, eu sou um apaixonado por isso. Para mim, a grande beleza dessa história está exatamente em durar pouco, né? Elas se engrandecem no momento, plantas, por exemplo, se engrandecem no momento que estão super floridas. O que é um ipê amarelo florido na Mata Atlântica, né? É uma explosão de cores no meio de um verde. E tem um propósito aquilo, precisa gerar contraste. Então, as grandes florestas tropicais do mundo, a gente vai, por exemplo, notar que as cores das flores são as cores que mais contrastam com o verde. A gente vai ter o vermelho, o amarelo, o laranja, que conseguem gerar destaque para todo mundo que precisa perceber a existência dessas estruturas ali no meio. Bom, voltando à nossa flor aqui do pimentão. A gente está vendo uma série de setas e eu marquei de cores diferentes para vocês tentarem entender um pouco dessa complexidade ali. Então vou pedir licença novamente para a gente fazer uma pausa nos comentários. Aí vocês estão vendo o seguinte, o que está marcado em laranja é o que faz parte daquilo que a ciência chama de órgão feminino. Então são nomes de partes desse órgão feminino, dessa estrutura feminina da flor. O que está marcado em amarelo ali, que está mais para verde do que amarelo, é a estrutura masculina. Marquei só um ponto, ela não é formada só por um ponto, aí é só o que nos interessa ver. E as partes brancas, tem uma atrás de mim e a outra está marcada ali como sépala, né? Vocês lembram que sépala na rosa, que eu acabei de mostrar, são aquelas folhinhas verdes que ficam embaixo das pétalas, pétalas vermelhas, sépalas verdes embaixo. No caso do pimentão, as pétalas são brancas. Tá tudo aqui, ó, do lado, ó. Tem um A aqui do lado. Isso daqui é de pétala. E lá embaixo tem a sépala. Então, qual que é a principal função dessas duas estruturas? Chamar atenção. Elas são bem indiscretas. Elas não têm motivo nenhum para ser discretas. Pensa o seguinte, uma planta plantada, ou independente de ser plantada, mas ela está lá com as suas raízes fixadas num determinado lugar, entra na sua fase, no seu período fértil. E plantas, assim como humanos, têm também essa capacidade e essa necessidade de gerar troca genética. Precisa pegar uma estrutura, uma célula masculina, que precisa encontrar uma célula feminina. Agora, imagina que eu sou uma planta e eu me interesso pela planta que está lá do outro lado. Como é que eu namoro com a planta que está lá do outro lado? Não dá, né? Porque não tem essa estrutura que conecta como existe, por exemplo, nos animais. É bem diferente. Mas a flor é uma das coisas mais tecnológicas, apesar do termo não ser adequado para isso, né? Já inventado pelo reino vegetal, ou não inventado, mas que emergiu na história evolutiva das plantas. A capacidade que a flor tem de manifestar aquilo que ela precisa me impressiona e impressiona a gente no mundo inteiro, não é à toa que a gente se encanta com elas. Pétalas e sépalas são estruturas que inicialmente, quando a flor começa a se desenvolver, protegem o que está lá dentro, que é o que a gente está vendo marcado ali de laranja e o amarelinho verde ali. Por quê? Lá dentro estão as estruturas férteis. Então a gente tem as partes férteis, que são as partes masculinas e femininas de uma flor, e a gente tem as partes estéreis, que é o que está do lado de fora, sépala e pétala, por exemplo, tá? Quando a gente fala de parte fértil, por que é fértil? Porque quem trabalha efetivamente ali para gerar uma nova planta são as partes férteis. Mas quem faz esse processo dar certo são as partes estéreis, ou seja, a pétala e sépala. Qual que é o papel da pétala e principalmente da pétala, né? Que muitas vezes é colorida, ou muitas vezes ela tem atrativos ali para alguém. Gerar atração de fato. Elas geram cor para quê? Para ser vistas pelos agentes
polinizadores, os outros organismos que interagem com esse processo e que vão ajudar. Eu chamo isso basicamente de terceirização do sexo, é o que as plantas fazem, elas contam com a ajuda de uma galera para que elas consigam se reproduzir. Bom, já que eu não consigo sair do lugar e chegar na planta que eu estou interessado ali no canto, como é que eu resolvo isso, né? Basicamente, eu preciso contar com alguém para ser um agente condutor das minhas células reprodutivas ou reprodutoras para o outro organismo, né? Então, tenho 2 plantas de pimentão, por exemplo. Tá? O que vai acontecer dentro dessa história? As pétalas elas vão atrair polinizadores de várias formas, com a cor, com a própria forma, com os cheiros, ou melhor, aroma, porque é o que as flores produzem, os aromas, essas sensações, né, que são impressionantes. Se a gente analisar, em muitos lugares do Brasil tem uma planta conhecida como dama da noite. Claro que o nome popular é algo bastante complexo da gente tratar aqui. Mas dama da noite, por exemplo, é o nome de uma arvoreta cultivada em muitos lugares do Brasil e que tem a abertura das flores à noite. A gente chama isso de antese noturna, ela abre as flores à noite. Abre as flores à noite porque o polinizador que se atrai por essa planta tem hábitos noturnos e até isso é combinado dentro dessa história evolutiva. Vocês já devem ter notado, para quem sabe do que eu estou falando, você passa num determinado lugar, você nem vê a planta, está escuro, é à noite, mas você tem certeza que ela está ali. E as plantas conseguiram, através desse processo, por exemplo, de eficiência da produção dos aromas de uma flor, conseguir fazer uma coisa que poucos organismos fazem, né? Que é estar onde elas nem estão. Elas extravasam o próprio corpo, elas saem do próprio corpo e conseguem, através dessas substâncias químicas que são exaladas ali, são liberadas no ar, chegar em lugares e atingir aqueles que precisam ser atingidos. Eu acho isso particularmente fascinante, né? E não é à toa que nós copiamos isso quando a gente começou a produzir perfumes há milhares de anos, olhando para as flores e vendo a eficiência que tinha nesse processo. Bom, se a gente olha outra coisa que as flores vão ter, tem aroma, tem textura, forma, cor, e aí elas conseguem também, lá dentro delas, produzir uma coisa que é a recompensa, ou melhor, a moeda de troca, né? Ou simplesmente a recompensa que ela oferece para o polinizador. Um polinizador ele é atraído, por exemplo, pode ser pela cor, pode ser atraído pelo aroma, mas na verdade ele vai até as flores porque as flores são verdadeiros restaurantes, cheios de comida, cheios de néctar. Néctar é uma substância líquida, adocicada, quase que em toda a sua composição formada por água e os diferentes tipos de açúcares que as flores produzem e que estão disponíveis para aqueles que precisam se alimentar de néctar. Vocês acham que inseto está por aí mordendo galho de árvore? Um grande número, né, daquilo que popularmente a gente conhece como insetos são alimentados com néctar de flores. Esse líquido que está lá no fundo das flores. E a relação é mútua, porque ela é de recompensa para ambos. O inseto vai lá, atraído por cheiro, por cor, por forma, por banquete que está sendo servido ali, com a produção desse néctar. Chega lá, se esbalda do néctar, porque as plantas produzem isso, não todas, mas um grande número em demasia, porque é para alimentar populações grandiosas que vivem ali no entorno dela. Então o inseto chega até ali, vai buscar o néctar. O que ele não conta, e aí é por isso que esse processo de evolução ele foi tão fantástico, né? Vocês estão vendo que tem uma setinha puxando algo ali chamado antera. Antera é a estrutura que na ciência a gente denomina uma parte da estrutura masculina da planta, né? Então ela tem ali dentro, é o que se a gente fizesse um comparativo, bem análogo, tá? É o saco escrotal, é o lugar onde estão sendo produzidas as células de reprodução das flores. Então ali dentro tem algo que é similar, não na forma, mas sim na função, ao espermatozoide. A gente chama isso de pólen, ou melhor, grão de pólen. O grão de pólen é o gameta, a célula de reprodução das angiospermas. Vamos para as partes laranjas. Vocês estão vendo ali. Estigma, que está aqui embaixo, ó, atrás de mim, aqui tinha um A, então tem um estigma. Estigma é o início do órgão feminino da flor. Então a gente tem essa partezinha verde que a seta está puxando ali, é o estigma. Na sequência tem uma setinha puxando para o estilete, é um tubo que conecta a uma parte que está lá embaixo denominada ovário.
Ovário, se a gente faz a analogia, é o similar ao que a gente chama nos humanos de útero, tá? E vocês estão vendo que lá embaixo uma seta puxando bem do centro algo chamado óvulos. Exatamente isso. A denominação que a gente dá na botânica para essa estrutura é ovário, por ela ser uma bolsa portadora de óvulos. A mesma coisa que acontece num órgão feminino de um humano, por exemplo. Bom, o que acontece dentro dessa história? Aí você vai falar, mas ela é feminina e masculina? Sim, porque um grande número das flores são hermafroditas. Elas têm as duas estruturas reprodutivas. Não necessariamente as duas estruturas são férteis. A gente precisaria de dias para explicar essa história toda para vocês. Então a gente vai, num outro momento, mais a fundo nesse detalhe. Há flores que não são hermafroditas. Há flores que têm só as estruturas masculinas, assim como há outras que só têm a estrutura feminina de reprodução. Então ela tem lá a parte feminina e as pétalas em volta, por exemplo. Há algumas que têm as partes femininas e não têm pétalas. Vocês já devem ter ouvido aquela história, essa planta é macho, essa planta é fêmea. Quando se fala isso, geralmente a gente está tratando disso. Claro que isso é uma linguagem bem popular, mas para designar isso, que é uma planta que só produz flores masculinas e outra que só produz flores femininas. É uma grande confusão isso, porque tem planta, tem árvore, por exemplo, que produz a mesma árvore, flores masculinas e femininas na mesma árvore. Há outros casos em que tem uma planta que só tem flores femininas e outra só flores masculinas, mas a grande maioria das plantas que tem flor tem flores hermafroditas. Tem pelo menos as estruturas férteis ali dentro de um mesmo órgão que é a flor, tá? Bom, o que acontece nessa história? Como elas são hermafroditas, elas também não são biologicamente bobas, né? Para gerar uma coisa que ali seria denominada e é denominada de autofecundação. O que acontece aqui? Se o grão de pólen, para acontecer fecundação, o grão de pólen precisa encontrar o óvulo. Só que o grão de pólen está naquela coisa chamada antera e o óvulo está dentro do ovário, lá embaixo. O que precisa acontecer? O grão de pólen tem que se deslocar da antera e chegar até o estigma, que é uma estrutura que tem até um visco muitas vezes, é meio grudentinho ali para facilitar essa aderência, e o grão de pólen ele não vai descer até o ovário, mas ele vai gerar uma estrutura, quase que uma raiz, bem vulgarmente falando, tá? O nome dessa estrutura é o tubo polínico. Ela vai descer essa estrutura, então ela chega lá no estigma, germina ali em cima, ou acontece o início do processo de fecundação, melhor dizendo, e o tubo polínico, que é um fiozinho, vai começar a se conduzir até o ovário. Bom, quando o tubo polínico chega lá embaixo, a gente tem um processo denominado fecundação. Aí é que começa a história que eu mais queria tratar com vocês, porque a fecundação nada mais é do que essa união do gameta masculino com o gameta feminino, né? Assim como acontece na gente. Nos humanos, o que vai acontecer? A gente tem, no momento que ocorre a fecundação, a formação do zigoto, a primeira célula que vai dar origem ao ser humaninho que vem ali pela frente. Essa foto que eu estou mostrando para vocês é uma flor de abacate, ou melhor, a flor do abacateiro. E o que a gente está vendo ali é uma estrutura, uma flor bem complexa, né? Ela é muito pequena, não sei quem já viu essa flor de perto, ela é bem pequenininha e ali a gente consegue ver essas estruturas organizadas, né? Agora, olha o abacate, isso é flor do abacate, minúscula. Olha o tamanho dos abacates, aí no início do desenvolvimento. Aí uma coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte, em cima do abacate, então ele está conectado ali no galho, ele tem esses fios alongados, né, que são as estruturas que sustentam o fruto. E quando vocês consomem um abacate, passem a observar isso a partir de agora, que aquilo que ficou no abacate era antes parte de uma flor. Vocês vão entender um pouco melhor quando eu voltar para cá. Vocês conseguem notar que o ovário do pimentão já é um pimentão? E que ele, na verdade, só se desenvolve depois? Porque é isso que acontece. A fecundação ela vai gerar uma coisa fantástica. A partir do momento que dá certo, que o grão de pólen encontra o óvulo, as partes estéreis, que são pétala e sépala, já não tem mais um papel ali, porque o polinizador já fez o trabalho dele. E quando eu falo de polinizador, estou falando de abelhas, vespas, mariposas, borboletas, morcegos, né?
aves, muitas aves polinizadoras, e assim vai. A gente está falando de uma série de organismos que interagem e que buscam nas flores refeições, alimento. Bom, olha o pimentão lá dentro se formando. Na verdade não está se formando, porque isso é a flor, ela é desse jeito. Para a gente entender um pouco melhor essa história, eu vou mostrar uma outra que dá para a gente ver de uma forma um pouco mais nítida. Olha a flor do pepino. E aí a gente vai olhar que tem lá, pétala é amarela. A gente vai ver a sépala tá ali penduradinha, meio esverdeada. Olha o ovário da flor do pepino. Não é um pepino? Já é um pepino. É que a gente não está acostumado a ter esse olhar sobre as flores, né? Em relação às flores. Olha o pepino formado e desenvolvido aqui, o que a gente tem. O ovário cresceu. É similar ao que acontece no humano, por exemplo, quando você precisa gestar filho, né? O que acontece com o seu corpo? Ele cresce. Cresce para quê? Porque precisa conduzir energia para esse lugar. A energia vai para lá para que a gente tenha a possibilidade, no caso dos humanos, de promover essa gestação. O que é essa fase de formação de um fruto, por exemplo, que é o que a gente está vendo ali? Vocês conseguem notar até que na base, lá embaixo, dá para ver ainda um vestígio da flor. A flor secou. Olha aqui, vou voltar no pepino. Pepino com seu ovário exposto ali, bem pornográfico, né? E de repente a gente vê aqui o pepino depois da fecundação, depois da união dos gametas. A gente vai ter o desenvolvimento do ovário, similar ao desenvolvimento de um útero. A gente vai ter aqui a possibilidade de ver isso. Olha essa aqui que demais. Essa aqui é uma pimenta. Pimentão, pimenta, todo mundo é da mesma família, do mesmo grupo e tem características em comum. Olhando de fora aqui a flor de uma pimenta, né, ou de um pimentãozinho, que são muito parecidas. Pétala ali para gerar essa atração, então quem vai polinizar gosta desse branquinho, se atrai por isso. As sépalas do lado de fora como uma estrutura que protege essa flor, né? E quando a gente olha depois da fecundação, o que acontece? Isso aqui. Olha o que a gente consegue ver ali. A sépala fica, no caso das pimentas e dos pimentões, ela não cai, né? Porque é uma coisa bastante comum com as flores. A partir do momento que não tem mais utilidade aquela estrutura de atração, a flor joga aquilo fora, ela dispensa, porque gasta muita energia manter aquilo ativo. E a gente está vendo ali a pétala, ou melhor, está ao contrário aqui, agora que eu vi, ó. Aqui é sépala, tá? E aqui é pétala. E lá em cima, vocês estão vendo do lado de lá, estigma e estilete. Era o tubinho da parte feminina, por onde o grão de pólen vai gerar aquela estrutura que eu falei que é o tubo polínico, que desce. É quase que como se o grão de pólen tivesse a oportunidade de descer. Como ele não consegue descer, não tem flagelo, ele não é como um espermatozoide que tem flagelo para impulsionar. Então ele para ali e gera essa estrutura que chega até lá embaixo no ovário. Fecundou, sai pétala, sai sépala, mas algumas plantas ficam com a sépala, é o caso dos pimentões e das pimentas, por exemplo. E inclusive em alguns frutos a gente consegue ver até o estigma ainda presente. Olha um outro exemplo que a gente tem aqui, ó. Esse aqui a gente vê claramente que numa pimenta a sépala ela fica persistente, é o termo que a gente usa para falar disso, quando ela fica grudadinha por ali. Olha essa outra flor aqui, que essa é uma das mais impressionantes para mim, maracujá. Aí você vai ver o maracujá um pouco complexo essa estrutura, porque ela é um pouco diferente das outras, mas eu trouxe aí 3 pontos só para a gente observar. A antera, que é a parte que fabrica ali, né, que gera os grãos de pólen, os gametas masculinos, e ali o estigma, então a antera do lado de lá e o estigma aqui embaixo, como a estrutura que recebe o grão de pólen, é onde o grão de pólen passa. Bom, a história do maracujá é muito complexa, a gente não vai a fundo, ele tem até um polinizador específico, mas olha onde está o ovário, é bem diferente da maioria das flores, tá? Ou pelo menos de um grande número de flores. O ovário ele fica lá em cima. O que significa isso? Aquilo ali já é o maracujá antes de ser fecundado. Quando fecunda o maracujá, o que acontece? Isso aqui, ó, o ovário se desenvolve, ele vai gestar esses filhos, entre aspas, que estão ali dentro. E olha o estigma onde foi parar lá embaixo, ó. Coloquei lá embaixo para vocês verem. E às vezes você vai num lugar, pega um maracujá, seja de um pé de maracujá ou num supermercado, por exemplo, qualquer lugar que você more, você vai ver, ficam esses vestígios ainda, dependendo de como é produzido. Lá em cima, o que a gente está vendo são pétalas e sépalas, ó, aqui,
que ficam, elas secam, mas elas ficam dentro dessa estrutura ainda. E a gente consegue se encantar com isso até numa prateleira de supermercado. Quando você olha, por exemplo, que o maracujá ele ficou ali com as sépalas e as pétalas. Isso está lá, na bancada, que a gente não está acostumado a ver. Olha dentro o que, que é isso. Um ovário cheio de sementes. E aí a gente tem uma tradução dessa história. Não muito simplificada, mas se o ovário era, na flor, uma estrutura que recebia e que tinha lá dentro óvulos, o que se tornaram esses óvulos depois que eles foram fecundados? Não sei se é simples de compreender, mas a gente vai tentar por aqui, tá? Depois do momento da fecundação, então o grão de pólen encontra o óvulo, os óvulos vão se transformar em sementes, que é o que a gente está vendo dentro desse maracujá. Vocês estão vendo que o maracujá, quando você corta ele no meio, tem esses fiozinhos, eu vou chamar de fiozinho por enquanto, para a gente não falar de tanto termo técnico. Cada um desses estava conectado a uma semente, é quase que um cordão umbilical. Você precisa nutrir os seus filhos, né, ali dentro. Planta não tem filho com a denominação e com a terminologia que a gente usa, mas do ponto de vista de comparação é muito similar. Está chegando ali um canal de condução para mandar nutrientes, energia e fazer esse organismo se desenvolver. Olha aqui a flor da mangueira. Você tem um cacho de flores, as flores são lindas, mas são minúsculas, elas têm ali poucos centímetros. E aí você olha uma manga que se forma a partir desse processo. Nem todas as flores vingam no processo de fecundação da mangueira, é por isso que ela produz em demasia, para que algumas deem certo. E aí disso resultam as mangas que a gente está acostumado a ver. Olha a jabuticaba. A flor está lá em cima, aqui ó, do lado do círculo. E é uma coisa exuberante a jabuticabeira, uma planta nativa do Brasil, da Mata Atlântica e que tem essa explosão, inclusive agora, em muitos lugares do Brasil elas estão explodindo de flores e frutos por aí. Bom, a gente tem aqui uma flor super complexa se a gente olha desse jeito, se a gente vai de perto, a gente vai ver todas aquelas partes lá, masculina, feminina, né? E vai ter lá a antera com grão de pólen e tem lá a estrutura feminina receptora do grão de pólen. O que a gente tem aqui no fruto formado, que eu destaquei ali embaixo, é que quando você pega uma jabuticaba como essa, fica ali a cicatriz do lugar por onde entrou o tubo polínico para gerar a fecundação desse ovário. E aí tem um propósito, eu vou mostrar só mais alguns para a gente conseguir avançar nessa história, bem rapidinho aqui. Olha o tomate, que coisa impressionante, porque a flor joga ali, né? Na verdade não joga, mas secam as pétalas, e o que fica são as sépalas e o fruto se desenvolvendo, um ovário se formando a partir, se desenvolvendo e se transformando em fruto a partir do processo da fecundação. Um último aqui para a gente ver e poder conversar um pouco também, a banana. Isso gera muita dúvida, né? A banana gera esse cacho, que é chamado de coração da bananeira. Ali eu estou apontando para as flores porque a banana ela tem uma característica que muitas outras plantas têm, que é de formar as suas flores, que são muitas, em um conjunto, denominado de inflorescência. Quando de um ponto saem múltiplas flores, que é esse caso, vocês estão vendo que desse cantinho daqui, ó, tem quase que um leque de flores, né? Cada uma daquelas ali é uma flor. E a gente tem esse leque de flores. A gente denomina esse conjunto de inflorescência. E qual que é o propósito disso para a planta? Gerar um monte de frutos no mesmo lugar. Quando a gente vai para uma situação onde as flores são fecundadas, ou seja, grão de pólen encontrou o óvulo ali dentro, o que a gente tem é isso, a formação das bananas. E aí eu estou apontando para o ovário porque aí ainda é uma flor. E olha o ovário da flor da banana como é. Uma banana, porque é isso que de fato representa, né, de forma biológica. Bom, tudo isso para mostrar um pouco para vocês, claro que de uma maneira muito breve, é algo que me encanta diariamente no momento que, por exemplo, eu vou preparar o meu alimento. Então, só um aqui para finalizar, que é o fruto da roseira. A gente até postou lá no nosso Instagram hoje, dei uma olhadinha lá. Esse daí é o fruto da roseira, porque eu estava falando só de comestíveis, né? Não que esse não seja, mas quando a gente fala de fruto, e aí as pessoas, qual que é a diferença entre fruto e fruta, né? O que faz uma coisa ser diferente da outra? Eu vou aqui habilitar os comentários para vocês começarem também, a gente começar a trocar ideia. O que diferencia fruto de fruta? Basicamente,
nome popular é fruta, mas falando de termo botânico agora. Fruto é aquilo que se forma a partir da maturação e do desenvolvimento de um ovário fecundado. Era um ovário em uma flor, uma bolsa que portava óvulos lá dentro. E de repente você tem a fecundação. O que a gente vai ter a partir desse processo? O desenvolvimento do ovário, ele vai se abrangendo, ele vai crescendo para maturar as sementes. Como é que se formam as sementes? O grão de pólen, que chegou lá em cima com seu material genético, no momento que forma o tubo polínico, ele vai depositar esse material genético dentro desse ovário. Se tiver um óvulo, ele fecunda um óvulo. Se tiver múltiplos óvulos lá dentro, ele vai fecundar múltiplos óvulos. Por isso que a gente corta um abacate e tem lá dentro uma semente. Significa que na flor do abacate, dentro dela, dentro do ovário, havia apenas um óvulo lá dentro. Você corta um mamão, você tem centenas ou até milhares de sementes. Quando a gente olha na flor, tem centenas ou milhares de óvulos lá dentro. Um óvulo se transforma em uma semente, né? E aí a gente tem uma coisa importante para lembrar, porque o que é uma semente? Né? Só para finalizar essa história. Eu chamo de bolsa de vida, ou bolsa portadora de vida. E aí a gente vou mostrar para vocês uma imagem que eu recebi essa semana. Deixa eu desabilitar só para vocês conseguirem enxergar aqui a foto. Já volto novamente com os comentários. Quem me mandou essa foto foi a Lica. A Lica faz parte do nosso curso de Introdução à Botânica. E a gente está estudando ao longo desse semestre várias coisas e a gente chegou nesse momento. Todo mundo tinha uma tarefa de casa que era colocar sementes para germinar e a gente fazer uma série de observações a partir daí. E a Lica me manda essa foto, que é, para mim, uma das melhores que eu já vi desse processo. Isso é um feijão. Vocês já olharam o que tem dentro de um feijão? Quando a gente olha, por exemplo, coloca o feijão de molho, tira a casquinha dele e abre aquelas duas partes, o que a gente encontra lá dentro é exatamente isso. Uma mini planta já formada. Significa que é um embrião. A gente denomina isso de embrião no reino vegetal. Então, quando a gente fala, voltando aqui, de sementes, o que é uma semente? Então, o grão de pólen, no momento que encontra o óvulo, ele tem um papel ali dentro, daquela flor inicialmente. Ele vai se juntar um com o outro para formar isso dentro da semente, uma mini planta. E toda semente que você abrir vai ter lá dentro um embrião, uma planta já no seu primeiro estágio de desenvolvimento. Para a planta mãe, não é importante ter os seus filhos por perto. A planta tem uma lógica diferente da gente. Filho, vaza, vai embora daqui, porque senão a gente vai competir por recursos. E aí como que as plantas se resolvem? É um baby feijão. Como é que a gente resolve isso, né? Como planta e filho? Ué, vai embora, sai daqui, me deixa em paz. Não é bem assim. Olha que mágica essa história, voltando para a nossa situação. Tá, você tem a mini planta lá dentro, mas elas não vão deixar essas mini plantas à mercê, largadas por ali, né? O que a gente consegue ver aí dentro é que o pequeno filho da planta, que é o embrião, fica preso dentro de uma cápsula chamada semente. E o papel dessa cápsula é justamente proteger das formas mais íntegras possíveis essa pequena forma de vida que está ali dentro, pronta para jogar vida para o mundo, né? E aí eu chamo, é termo meu, tá? Ninguém falou isso. Essa parte que está em volta, eu chamo de mochilinha. Eu falo, tá, a planta ela gera os seus filhos, entre aspas, sementes, jogam ali, mas ela não vai largar esses filhos à mercê. Ah, vai se virar por aí. Não, já vai com mesada garantida. Já vai com o que eu chamo de mochilinha. Vai com o seu kit primeiros socorros ali. Vai para longe, mas você não vai ficar à mercê. Então ela deixa a energia acumulada em volta disso, em volta desse embrião, para garantir que ele tenha a possibilidade de sobreviver, se desenvolver depois, encontrar os rumos que a vida tem que tomar. Não é à toa que a gente se alimenta de grãos, que na prática são sementes. Volto a dizer, para mim, as plantas são os seres mais generosos que existe dentro desse complexo chamado vida. Pensa que elas geram tantas sementes a ponto de garantir que os seus filhos possam germinar. Lembre que o termo é meu, tá? Estou inventando isso aqui chamando de filhos. Cotilédone, para quem perguntou, é exatamente essa parte que protege o embrião,
que prende o embrião. E aí tem um propósito isso daí. Gera muita semente para quê? Ué, tem que alimentar, eu não posso alimentar só os meus, eu também preciso alimentar essa galera toda que precisa de energia. Então a planta não está produzindo só oxigênio através da fotossíntese, mas está garantindo dentro das cadeias alimentares que todos os seres vivos encontrem fonte e recurso para viver. Através não só de semente, você come a semente, tem energia. Ela deixou energia originalmente para os seus filhinhos ali, mas a gente consome um pouquinho e está tudo bem, é calculado já para isso, né? Você come o fruto, é o ovário que se desenvolveu, você tem aquela parede por ali, ótimo, ela faz em demasia justamente para disponibilizar um pouco para a gente. Bom, é para refletir sobre isso. Claro que esse assunto é complexo, vocês estão perguntando aí de pseudofrutos, eu não consegui nem explicar ainda o que é o fruto direito, né? Porque o tempo é curto. Mas deixa eu olhar aqui o que vocês mandaram de perguntas. Deixa eu me ver. Flores do figo, a gente não vai conseguir explicar agora. Os pseudofrutos, vocês estão na pira dos pseudofrutos, né? Se as flores são todas autopolinizáveis, né? Não necessariamente, e não em todas as famílias, tá? Cadê? Não todas as famílias de plantas ou todos os grupos de plantas produzem essa autofecundação. Inclusive as plantas têm um mecanismo, não todas, mas um grande número, que é o de evitar a autofecundação, né? Que na verdade algumas espécies têm até uma rejeição ao próprio pólen. Se cai o pólen nela mesma, não dá barato nenhum, não acontece nada. Tudo isso é para promover uma coisa que para a vida é mais interessante, que é a variabilidade genética. A troca genética, né? Então é muito mais interessante que exista essa troca entre organismos, entre indivíduos de uma mesma espécie, mas habitando lugares diferentes, do que trocar, né, material genético comigo mesmo. Em último caso, se não der certo, tá tudo bem. Eu jogo lá o meu pólen em mim mesma e fecundo e tá tudo certo, e a gente deixa um clone ali para contar essa história, que é o clone que nasce desse processo, tá? Que mais vocês estão perguntando aqui? Fruto e fruta. A diferença é o nome popular. Fruto é aquilo que se origina a partir de um ovário fecundado. Fruta é o nome popular que no Brasil, em português do Brasil, a gente dá geralmente para os frutos que são comestíveis e que na maioria que tem algum sabor palatável, né? Então a gente chama de fruta e geralmente adocicado. Então a maçã a gente chama de fruta, a banana, fruta, porque é meio docinha. Limão entrou na onda, mas é fruta porque é alimentício. Aí você vai falar, mas que fruto não é alimentício? Ou que fruto não é palatável? Bom, vocês podem pensar nos frutos produzidos pelas plantas, alguém citou aqui, as plantas carnívoras. Elas geram frutos, porque elas precisam gerar sementes para deixar descendentes por ali. Mas eles não são comestíveis para os humanos. Fruta, em geral, tá? Com muitos questionamentos. É o nome que a gente dá para os frutos comestíveis que abrangem a alimentação humana. Quanta diversidade, né, gente? Bom, o tempo é curto. Semana que vem eu tenho uma novidade para vocês. Mandem as perguntas, a gente vai respondendo ao longo da semana para vocês através das nossas postagens nas redes sociais. A partir da semana que vem eu vou começar a receber convidados por aqui. Então eu conto com a ajuda de vocês para divulgar. Não vou falar ainda quem vem semana que vem, mas é um rapaz que vocês vão gostar muito, que a gente vai falar de cogumelos comestíveis. Então, se vocês puderem agendar ali, deixar marcado e falar para as pessoas, vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco dos cogumelos comestíveis do Brasil, com um especialista e super especialista, e aí eu vou revelando para vocês ao longo da semana. Mais uma vez eu quero agradecer essa disponibilidade de vocês estarem nessa quinta noite com a gente. Conto mais uma vez com esse apoio, se vocês puderem divulgar a gente nas redes sociais. Nesse momento a gente precisa muito desse apoio de divulgação para conseguir também atingir mais gente aí. E voltamos semana que vem, nesse mesmo horário, com esse encontro aí com um novo assunto. E o convite fica para vocês acessarem o nosso site, o nosso blog, que é o Descubra a Botânica, e terem lá mais informações sobre o que a gente tem falado por aqui. Geralmente a gente tem feito assim, a gente divulga a informação e vai debatendo ali ao longo da semana nas nossas postagens do blog, tá bom?
Esse é o meu Instagram, vocês podem me seguir lá, me mandar pergunta por lá, quem quiser ir mais a fundo nesse tema, e a gente se encontra na próxima semana. Fiquem bem, cuidem-se, permaneçam em quarentena. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até mais.